Graça e paz, eu sou o Caio Uzeda e hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. A igreja vai ser arrebatada antes, no meio ou depois da grande tribulação? Bom, existem alguns textos na Bíblia que falam sobre o arrebatamento da igreja. Mas existe apenas um texto que é bem específico falando sobre o arrebatamento em si. Os outros textos eles vão ajudar a entender um pouco sobre a questão do arrebatamento. Mas vamos para o texto principal, que ele vai nos ajudar a entender como que vai acontecer o arrebatamento, o que é o arrebatamento da igreja, que tanto fala-se por aí. Né? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Esse é o texto mais famoso e ele fala especificamente sobre o arrebatamento da igreja. E ele é bem claro em relação ao que é o arrebatamento, mas ele não é claro em relação a quando, em que momento vai acontecer. Né? Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a gente vai ler o versículo 15 até o 17. 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 17. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Bom, o texto, ele é claro em algumas coisas. Né? Então vamos entender primeiro o que o texto está dizendo. Primeiro ele vai dizer o seguinte, existia uma preocupação nessa época, não só em Tessalonicenses, mas na igreja em geral, a igreja primitiva, né? O apóstolo Paulo dirigindo essas igrejas. O que acontecia com as pessoas que estavam morrendo em Cristo? O que eles pensavam? Eles estavam pensando que Jesus ele ia voltar logo. Não é à toa que eles vendiam tudo que eles tinham, né? Buscavam uma vida mais regrada possível, porque eles acreditavam com todas as suas forças de que a volta de Jesus era iminente, a qualquer momento ali para eles. Aquelas gerações, aquela geração que viu Jesus ascender aos céus, acreditava que viria Jesus voltar para eles mesmos. Só que as pessoas estavam morrendo, o tempo estava passando, e a igreja estava ficando preocupada. O que acontece com essas pessoas que morreram? E aí ele vai falar, Paulo vai falar o seguinte para os Tessalonicenses: pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo, e esse arcanjo vai tocar a trombeta de Deus. E o que acontece? Aqueles que já morreram, quando soar a voz do arcanjo, eles vão ressuscitar primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Certo? Então ele está falando da ressurreição. A ressurreição, se a gente for ler lá em 1 Coríntios, né? Ela é a transformação desse nosso corpo, né? Esse nosso corpo imperfeito que a gente tem. É um corpo sujeito a doenças e a males e a própria morte, vai ser substituído por um corpo diferente. Tá? E a nossa alma e espírito que estarão nos céus, daqueles que morreram, né? Vai se juntar a esse novo corpo perfeito, um corpo que a gente não pode, dificilmente a gente consegue descrever esse corpo novo.
um corpo semelhante ao de Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado, você pode perceber, né, lendo os textos do Evangelho, que ele atravessava paredes, né, ele conseguia mudar e alcançar distâncias longas em pouco tempo. Então, assim, ao mesmo tempo ele tinha o furo das mãos, ainda aparecia. Ele conseguia ficar de um jeito que os discípulos de Emaús não conseguiram perceber quem ele era. Então, assim, é um corpo totalmente diferente daquilo que a gente imagina, mas é um corpo perfeito e imortal. Um corpo feito para viver na eternidade com o Senhor. E então, assim, os mortos em Cristo, a preocupação daqueles crentes, eles vão ressuscitar primeiro. E depois, aqueles que estiverem vivos na segunda vinda de Jesus, né? Aqui está falando da segunda vinda de Jesus, eles vão ser arrebatados, ou seja, vão sair da onde estão, vão ser elevados, e nesse momento também terão seus corpos transformados à semelhança da ressurreição. Então o arrebatamento, o que ele é? Ele é a transformação desse corpo imperfeito para um corpo perfeito quando Jesus voltar. Agora, note comigo uma coisa. Ele fala que vai ter o brado de comando do Senhor e a trombeta do arcanjo. É algo estrondoroso. Trombeta, brado do Senhor, é algo que não é silencioso, é um grande barulho. Fala que a ordem será: primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos serão arrebatados e vão encontrar com o Senhor nos ares. E assim estarão com o Senhor para sempre. É interessante notar, e é importante que eu falo para vocês, que não está falando em nenhum lugar aqui desse texto, nem antes nem depois, sobre a grande tribulação. Note isso. Não está falando sobre a grande tribulação. Então, por esse texto, ninguém pode afirmar, como a maioria da igreja evangélica brasileira fala, que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E aqueles que ficarem serão deixados para trás, como filme e livro falam, famosos, né? Filme e o livro, também os livros são muito famosos, os deixados para trás. A igreja seria arrebatada e não passaria para a grande tribulação. Esse texto não fala sobre isso. Isso é muito importante ficar bem claro, que o texto não diz quando. Ele fala que vai soar um brado de comando do Senhor e o arcanjo vai soar a trombeta. Mas ele não fala nada de grande tribulação. Então aqueles que afirmam por esse texto que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação, não podem se basear nesse texto. Existe uma divergência na igreja, né, entre aqueles que acreditam que, não só sobre isso em relação ao final dos tempos, né, existe uma divergência sobre a grande tribulação. Sobre, primeiro, se ela vai ser de 7 anos ou não. E segundo, a igreja vai ser arrebatada antes, no meio, durante, né, a grande tribulação, ou após a grande tribulação. Eu preciso informar e dizer para todos que é o seguinte: na maior parte da história da igreja, se acreditava que a igreja iria passar pela grande tribulação. A ideia de que a igreja não vai passar pela grande tribulação é uma igreja nova, recente, do século XIX. Surgiu juntamente com o que a gente chama de dispensacionalismo, que é uma forma de se interpretar as doutrinas bíblicas sobre o final dos tempos. Né? Não existe só o dispensacionalismo, existem outras linhas mais antigas. O dispensacionalismo, ou o darbismo, ele surge no século XIX. E ele é espalhado pelo mundo através de uma Bíblia famosa, a Bíblia Scofield. Né? A maior parte das igrejas
pentecostais acabaram aderindo também a esse modelo, e as igrejas pentecostais, elas realmente foram aquelas que foram as maiores responsáveis pelo crescimento do número de evangélicos no Brasil e no mundo inteiro, né? Não dá para negar isso. No Brasil é muito claro. As igrejas pentecostais e as igrejas neopentecostais são a maioria, com certeza, né? E elas acabaram adotando o dispensacionalismo. Mas o dispensacionalismo, parece um palavrão, né? Mas é uma forma de se interpretar as doutrinas dos últimos tempos. E foi a partir do dispensacionalismo que surge essa ideia de que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação e alguns serão deixados para trás. Até o século XIX, a igreja sempre acreditou que iria passar pela grande tribulação, não passava pela mente da igreja, dos teólogos, estudiosos bíblicos, que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação. E o texto em si não diz isso, tá? É muito importante dizer. Então, primeiro, vamos resumir novamente. O arrebatamento é o quê? A semelhança da ressurreição. A ressurreição é para os mortos, né? Os mortos, eles vão ter um corpo transformado. E o arrebatamento, ele serve para transformar o corpo dos vivos num corpo perfeito e imortal, assim como Jesus foi. Tá? Então, isso é o arrebatamento. Ele é semelhante à ressurreição, mas é para os vivos, né? Lembrando que vai ocorrer de forma estrondorosa, num brado de comando e com a voz dos arcanjos. E aqui, então estaremos com o Senhor para sempre. É uma coisa que é importante dizer, é o seguinte. A impressão que se tem no texto, quando eu falo então estaremos com o Senhor para sempre, é que acabou, né? O mundo acabou. Parece um final do mundo. Não parece que está acontecendo antes, aconteceu um monte de coisa como a grande tribulação, o milênio. Parece que é o último dia. É o último dia, o dia do juízo final, né? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os outros vivos serão arrebatados, os crentes serão arrebatados, vão se encontrar com o Senhor, e aí vai ter um grande julgamento, os grandes julgamentos daqueles que não acreditam em Jesus, dos que acreditam em Jesus também. Os que acreditam em Jesus vão receber os galardões, e os que não acreditam em Jesus, que não terão o nome escrito no livro da vida, vão para o final, o inferno definitivo, que a gente chama de lago de fogo e enxofre. Bom, um outro texto importante aqui para a gente ler é o versículo Mateus, capítulo 24. Mateus 24 é um texto importantíssimo para falar sobre o final dos tempos. Mateus 24, Mateus 25, esse texto de 1 Tessalonicenses 4. 1 e 2 Tessalonicenses vão falar sobre o final dos tempos, vão ter uns pedaços de texto falando sobre o final dos tempos. E Mateus 24, sem dúvida nenhuma, é um dos principais textos sobre o final dos tempos. Mateus 24 e Mateus 25. A gente vai ler agora Mateus 24, versículo 30 e versículo 31. Mateus 24, versículo 30 e versículo 31. Olha lá, Mateus 24, 30. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. E haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com um forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma a outra extremidade do céu. Então, olha só, aqui também está falando de arrebatamento indiretamente, ou até diretamente, mas não usa a palavra arrebatamento, como o Tessalonicenses usa, né? É o sinal da vinda do Filho do Homem. Está falando aqui da segunda vinda de Jesus. Haverá uma lamentação de todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nos céus com grande poder e glória. Pensa, vai ser algo visível a todos. Não é algo que é, como os deixados para trás ele coloca, é algo silencioso apenas para os crentes.
haverá grande lamentação. O povo de Deus vai se lamentar na segunda vinda de Cristo? Não. É o ímpio que vai se lamentar. Todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Jesus ele vem na segunda vinda com o pé na porta. Diferente da primeira vinda de Jesus, que ele veio como um servo sofredor, se humilhou, deu a vida por todos aqueles que vão crer. Na segunda vinda, ele vai vir como aquele que vem para destruir os seus inimigos, por fim a esse mundo caído, e julgar todas as nações, julgar os anjos, os demônios, né, os anjos caídos, Lúcifer, né, o grande dragão. Ele veio para colocar os seus inimigos debaixo do estrado dos seus pés, e veio com olhos de fogo, como diz Apocalipse, né? E olha só, ele enviará seus anjos com forte sopro de trombeta. Essa trombeta é semelhante a falar lá, a trombeta do arcanjo, lá em Tessalonicenses, que a gente acabou de ler. E eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma outra extremidade do céu. Ele vai pegar no mundo inteiro os escolhidos do Senhor e está reunindo. É o arrebatamento. Está falando dos vivos aqui. Aqueles que estarão vivos em Cristo serão reunidos para se encontrar com Jesus nos ares e descer na terra. Olha só, o Filho do Homem está nas nuvens, ele está vindo, ele está descendo. E aqui é o dia do juízo final. Percebam, a gente vai entender um pouquinho melhor uma coisa aqui. Olha, mas, vamos ver, volta um versículo antes. A gente leu Mateus 24, versículo 30 e 31. Mateus 24, versículo 30 e o versículo 31. Volta em Mateus 24, 29. Tá? O anterior, versículo 29. Imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Imediatamente depois daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. É o cataclisma, é o dia final. E o que acontece depois desse dia? O versículo 30 e 31 que a gente acabou de ler. Então, por fim aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, haverá grande lamentação de todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos com forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma a outra extremidade do céu. Ou seja, esse dia de angústia daquele dia que está falando aqui é a grande tribulação. Imediatamente após a grande tribulação, o dia do juízo final virá e a gente tem o arrebatamento. Jesus vindo nas nuvens, a igreja sendo arrebatada e vindo para a terra. E aí alguns vão dividir, né? Como sempre se acreditou. O que vai acontecer depois disso? É o final de tudo? O final de tudo existem 3 doutrinas, 3 linhas de doutrina sobre o que vai acontecer depois. Em relação ao que? Apocalipse 20, que fala sobre o milênio. É o que? É o amilenismo e o pós-milenismo. A gente ainda vai falar sobre isso em alguma aula posterior. O amilenismo e o pós-milenismo vão dizer o seguinte: é o dia do juízo final, acabou. Jesus vem, destrói essa terra, manda todo mundo que tem que mandar para o lago de fogo e enxofre, e traz de volta, né, novos céus e nova terra, onde os justos herdarão a terra junto com Cristo e estaremos com o Senhor para sempre. E tem o pré-milenismo, que vai falar o seguinte: por causa de Apocalipse 20, após isso, o arrebatamento e a ressurreição dos crentes, vai acontecer o reino milenar de Cristo aqui na terra.
Depois desse tempo do reino milenar, aí sim virá o fim, né? Mas é muito interessante pensar que fala que imediatamente depois da angústia daqueles dias, se você for ver o que acontece na angústia, a descrição da grande tribulação, acontece esse cataclismo total que é a volta de Jesus. Tá bom? Olha só, se você for lá e abrir em Apocalipse 1:7, é bem semelhante ao que a gente estava falando agora, Apocalipse 1:7. Vejam, ele vem com as nuvens do céu e todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Perceba, aqui já diz que todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram. Então é o dia de prestação de contas. É o dia do juízo final. É o dia do julgamento. Né? Até os mortos, até mesmo aqueles que o transpassaram o verão. Interessante dizer isso, né? Agora, vamos ler 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 a 54. 1 Coríntios 15, de 50 a 54. 1 Coríntios 15, de 50 a 54. Estou dizendo, irmãos, e aqui está falando bem claro sobre a ressurreição, tá? Que é semelhante ao arrebatamento. Que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ó, a ressurreição e o arrebatamento aí. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Perceba o dia do juízo, o último dia, né? Parece, né? O som da última trombeta. Pois, quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós, o que estivermos vivos, seremos transformados. Está falando do arrebatamento. Não usou a palavra arrebatamento, mas é bem claro, né? Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós, os que estivermos vivos, também seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Por isso que a gente diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. Esse texto é maravilhoso e ele fala muitas coisas interessantes, como esse nosso corpo que a gente carrega hoje, esse corpo pecaminoso, esse corpo que a gente precisa ficar lutando, a carne contra o espírito, luta dia a dia, ele vai ter um fim. E a gente vai ter um corpo novo, perfeito, a semelhança de Jesus, um corpo imortal para vivermos com o Senhor para sempre no novo céu e nova terra. A grande chave, não é bem chave, na verdade, a grande ideia de Deus, que eu penso, que a Bíblia nos traz, ao contrário do que as doutrinas humanas trazem, é a ressurreição. O homem, ele vive tentando se resolver por si mesmo. Daí que nasce, por exemplo, a doutrina como a reencarnação, onde você vai melhorando a cada vida. A Bíblia diz que Deus, ele tem uma outra ideia. O ser humano por si só, ele não consegue resolver seu maior problema, que é o pecado, é o mal que está nele desde o princípio lá de Adão e Eva, desde o princípio do mundo. Esse corpo pecaminoso, esse corpo contaminado com o mal,
ele só pode ser resolvido não por nós mesmos, seres humanos, falhos que somos, mas Deus tem a grande ideia que é a ressurreição, que é a vitória sobre a morte que Jesus já fez. Jesus já venceu sobre a morte. Jesus, ele é vitorioso. E nós também somos. Nós passaremos pela morte ou seremos arrebatados. E teremos um corpo novo, perfeito. Um corpo que venceu o último inimigo, que é a morte. A grande ideia de Deus é a ressurreição. É preciso que cada um de nós entendamos que o ser humano, ele é fraco, pobre, cego, nu, é frágil. Nós, por nós mesmos, não conseguimos nos melhorar. Jesus, além de ser um grande exemplo para cada um de nós, ele é nosso Senhor e Salvador. Só existe um caminho para a nossa salvação. Não é com as nossas próprias forças. O único caminho é Jesus Cristo, que já venceu a morte, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, como exemplo do que iria acontecer conosco. Nós vamos ressuscitar, ou seremos arrebatados no final, e teremos um corpo transformado e perfeito. Pensem como isso é maravilhoso. Depende de Deus, de Jesus, o que Ele já fez, não depende de nós. Depende de nós permanecer na fé, permanecermos firmes, constantes, lutando contra a nossa própria carne, lutando contra a nossa própria natureza, lutando contra o inimigo, o diabo, o mal, mas sabendo que a gente já é vencedor em Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. E a morte foi engolida na vitória. Quão maravilhoso é isso, é saber que todos nós temos uma grande certeza na vida, né? Que vamos morrer, mas não permaneceremos mortos. Nós iremos ser ressuscitados com o Senhor no último dia, ou se tivermos o privilégio de estarmos no último dia, seremos arrebatados e teremos um corpo perfeito, assim como o Senhor. Um outro texto que é importante, e aqui a gente vai entender algumas outras coisas. Olha só, quando o texto lá de Mateus 24 fala do sol escurecerá, a lua não dará luz, né, as estrelas cairão, os poderes do céu serão abalados, é um evento cósmico, é como se fosse um asteroide estivesse vindo para a Terra, né? E olha o que um outro texto semelhante vai dizer, olha que interessante. Apocalipse 6, versículo 12 a 17. Apocalipse 6, versículo 12 a 17. Olha lá. Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como um pano negro. A lua inteira se tornou vermelha como sangue. Lembra lá de Mateus 29? O sol escurecerá, a lua, né? Então as estrelas cairão do céu como figos verdes de uma figueira sacudida por um forte vento. O céu foi enrolado como pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram movidas de seu lugar. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos e livres, todos se esconderam em cavernas entre as rochas das montanhas. E gritavam as montanhas e as rochas: caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá sobreviver?
Esse texto é muito forte. E ele está mostrando, para vocês perceberem a semelhança do que está em Apocalipse 6 com Mateus 24 a 29. Os eventos cósmicos, sol, lua, estrelas, terremotos, é a vida de Jesus. E os ímpios vão se lamentar de todas as formas, querer se esconder, mas não terão mais para onde se esconder. E aqui uma coisa que eu preciso dizer, não dá para falar sobre o final dos tempos, sobre estarmos preparados para o fim do mundo, para a volta de Jesus, sem entender que a segunda vinda de Jesus será o dia da ira do Cordeiro. Jesus não virá mais, como eu já disse, bonzinho e tranquilo. Deus é amor, é misericórdia, mas Deus também é ira, justiça, igualdade. Todos nós vamos prestar contas ao Senhor. Os crentes e os descrentes, os justos e os injustos. É algo que cada um de nós precisa colocar na nossa mente. Todos os nossos atos, nossas falas, o nosso modo de viver será julgado pelo Senhor. E só existe um jeito de sair ileso disso, é confiando no plano de Deus, que é Jesus veio para morrer pelos nossos pecados e ressuscitou como um exemplo do plano de Deus, de que nós um dia ressuscitaremos também, ou seremos transformados pelo arrebatamento. Os santos de Deus não podem sofrer a ira do Cordeiro, porque Ele já se colocou no nosso lugar. Mas Jesus, Ele virá com grande poder e glória, de maneira estrondosa, e não será possível fugir da sua presença. A realidade do céu e do bem é verdade, mas existe a realidade de que existe um inferno, temporário para as almas e espíritos, e depois eterno, o lago de fogo e enxofre. Jesus está voltando. Como você tem se preparado para o fim do mundo? Como tem sido a sua vida, as suas ações? Um último texto importante sobre o arrebatamento, talvez podem encontrar outros, mas os textos principais é o que a gente está lendo aqui. Lucas 17, versículo 26. Lucas 17, versículo 26. Ele fala algumas coisas interessantes. Tá? Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé, né? Que é o que acontece conosco. Naqueles dias o povo seguia a rotina de banquetes, festas, casamento, Natal, Ano Novo, né? Festas, saídas e tudo mais. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, que destruiu a todos. E o mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava de seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Sim, tudo será como sempre foi até o dia em que o Filho do Homem foi revelado. Olha só que interessante. Ele usou dois exemplos no Antigo Testamento de destruição. Numa, se você for parar para pensar bem, quem ficou na história de Noé? Foi Noé. Noé entrou na arca e ele foi deixado vivo no mundo. E quem foi levado foi o restante do mundo. Certo? No caso de Ló é diferente. Ló é retirado da cidade e quem fica
é destruído. Ao contrário de Noé. Noé fica e é salvo, fica no mundo. E Ló é deixado, na verdade, ele sai da cidade, quem é deixado, o restante das cidades, são destruídas. Tá? E aí, olha só o que ele vai dizer na continuação. Nesse dia, quem estiver na parte de cima da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte para casa. Lembre-se do que aconteceu à esposa de Ló, né? Uma estátua de sal. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Quem abrir mão de sua vida, a salvará. Naquela noite, duas pessoas estarão dormindo na mesma cama, uma será levada, a outra deixada. Tá? Interessante isso. Duas mulheres estarão moendo o cereal no moinho, uma será levada e a outra deixada. Dois homens estarão trabalhando juntos num campo, um será levado e outro deixado. Senhor, onde isso acontecerá? Perguntaram os discípulos. Jesus respondeu: onde estiver cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Ou seja, o cheiro de podridão mostra para os abutres que tem carne ali para eles comerem. E aí vai estar acontecendo, o cadáver está ali, mostrando. Os sinais mostram quando isso acontecerá. Aqui é importante algumas coisas, né? Também não fala quando, né? Se você for arrebatado e o outro for deixado, né? Pode ser no último dia, pode ser no meio, pode ser antes da grande tribulação. Né? Mas vocês percebem que não fala sobre isso. Não tem a ver. Apenas, na verdade, o texto lá de Mateus 24, versículo 29 e 31, para mim é muito claro que o versículo 29 diz que depois da grande tribulação acontecerão essas coisas. Depois da grande tribulação, o que acontecerá? A ressurreição e o arrebatamento. Ou seja, a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas eu preciso ser justo e dizer que não é todo mundo que acredita dessa forma. Existe margem. Não é uma heresia acreditar que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Mas eu gostaria de falar uma coisa, que é o intuito do que eu estou fazendo aqui. Meu intuito através dessas aulas, né, é preparar a igreja do Senhor para ser, cada um de nós, servos do Senhor, sermos servos do Senhor fiéis, o mais fiel possível do Senhor. E que cada um de nós, a igreja do Senhor, seja preparada para a volta do Senhor. Preparada para viver o reino do Senhor hoje, enquanto ainda Ele não volta. E olha só o que o texto está dizendo. As pessoas viviam sua vida normalmente, como acontece hoje. É interessante que a gente precisou passar por uma grande pandemia como a do coronavírus para perceber que, olha como a nossa vida, a gente vive o dia a dia e não percebe as coisas mais simples e mais importantes da vida, como a nossa saúde, como os nossos familiares, que a gente às vezes trabalha e não consegue vê-los o tempo suficiente, dar valor àquilo que realmente importa, né? Casamentos não puderam acontecer, festas foram desmarcadas. Você vê festas de final de ano, festa de Natal sendo cancelado, carnaval sendo cancelado, né? As pessoas vivem suas vidas normalmente até que acontece um grande cataclisma. E a gente precisa estar preparado, Parece que Jesus está demorando em voltar, mas um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. 1000 anos é como se fosse um dia. Deus, Ele está fora do tempo, Ele criou o tempo, o espaço. A gente precisa acordar. A igreja do Senhor precisa acordar. A volta do Senhor, ela é real. E não podemos viver as nossas vidas como se Deus não existisse, né? Isso é um grande problema entre muitos crentes, muitos cristãos, muitos seguidores de Jesus. Muita gente vive, acredita em Jesus, diz que acredita na palavra, mas vive como se ele não existisse.
A gente precisa dizer que muita gente está se enganando. Muita gente acha que é trigo, mas é joio. Muita gente acha que está salva, mas está perdida. Do Senhor não se zomba. Ele virá uma segunda vez para julgar a todos. Você estará do lado daqueles que estarão exultando, sendo arrebatados ou ressuscitados. Ou você estará do lado daqueles que se lamentarão e terão se esconder. Todos nós vamos prestar contas por tudo aquilo que nós fazemos, falamos e vivemos. Jesus está à porta e Ele quer se apresentar para nós, se a gente ainda não conhece Ele de verdade. Só existe um caminho, o Evangelho de Jesus. É seguir a Jesus como um exemplo, mas como Senhor, como nosso Salvador. Se você curte, gostou dessa mensagem, desse estudo bíblico, curta nosso canal, entre nas nossas redes sociais, estamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos no Facebook, estamos até no TikTok com pequenas mensagens. Até a próxima, fique com Deus, que o Senhor ele possa te abençoar, Ele possa ter falado no teu coração, que o Senhor possa te dar um dia, uma semana, debaixo da graça dEle, que você possa estar cada vez mais parecido com Cristo, mais preparado. Você está preparado para o fim do mundo? Fique com Deus.